Se você abre o noticiário e começa a olhar ali as manchetes principais, você vai com certeza entrar em um pequeno desespero, porque tem muita coisa acontecendo, né? E é justamente por isso que eu estou preparando aqui esse quadro para o canal, que vai sair todo dia primeiro, de todos os meses daqui para frente, onde eu vou fazer um apanhado de notícias principais para falar aqui o que vai afetar os seus investimentos, né? O que vai afetar seu bolso. Ou melhor, como você pode usar o noticiário atual ou o que vai acontecer ao longo desse mês no qual eu vou narrar, para tomar decisões novas, né, e montar seu planejamento para onde vai o seu dinheiro, né? Ou pelo menos quando você estiver conversando com o seu assessor, caso não seja você quem invista seu dinheiro, quando estiver conversando com o seu gerente do banco ou alguém, qualquer pessoa que cuide das suas contas, pelo menos agora você vai ter um ponto de partida para a discussão, né? Não só aceitando o que ele está falando, mas sendo um pouco mais crítico também nas teses que estão te apresentando. E aqui eu vou fazer como se fosse o giro do mês, né? A gente teve agora em março o giro de notícias, e só que vai ser um pouco diferente. Aqui eu não vou falar sobre o que já aconteceu, com alguma tese a ser defendida, mas eu vou falar sobre o que vai acontecer ainda ao longo do mês, ou pelo menos a partir desse mês, né? Então fica até o final que eu tenho certeza que eu vou falar sobre alguma coisa que você não sabia nesse vídeo, ou se você sabia também, comenta aí nos comentários para falar se eu errei em alguma coisa, ou se eu acertei e você concorda ou discorda com o que eu tô falando. Então vamos para as notícias. Agora nesse mês de abril, no início do mês mesmo, a Câmara vai se reunir para decidir quem vai ser o relator da reforma do imposto de renda. Se você não sabe o que é o projeto do imposto de renda, né, se você esteve numa pedra durante os últimos meses, eu fiz um vídeo já para te falar mais ou menos quais são os pontos que são relevantes, pensando nos investimentos. Acho que vale a pena você dar uma conferida, o editor vai deixar aqui o espacinho para o vídeo e eu vou colocar o card a essa altura, para você conseguir clicar e já assistir. Eu recomendo que você assista aquele vídeo e depois volta aqui para ver as notícias. Mas enfim, ao que tudo indica, o relator a ser escolhido vai ser o Aguinaldo Ribeiro, do PP, né, que é um dos partidos importantes que compõem o Centrão, e isso é bastante relevante da gente saber porque ele também foi relator da reforma tributária. Então a gente tem algumas ideias já do que vai ser alterado, né, ao longo da tramitação desse projeto na Câmara, né? Porque o histórico da reforma tributária foi positivo para a gente ter essas ideias do que foi colocado e o que foi tirado dentro do projeto. E existe uma certa similaridade entre os dois projetos porque eles dois miram na neutralidade. Então todo mundo quer proteger um pouquinho do seu, só que o problema é que para neutralidade você, para proteger o de um, vai ter que tirar do outro, né? Então a neutralidade acaba tornando toda a reforma em um jogo de soma zero, né? Ou seja, para te colocar em um, você tem que tirar do outro, para proteger esse, você tem que tirar daquele. Porque senão a conta não fecha. Na tramitação da tributária, a gente viu alguns grupos estratégicos tendo ali reduções nas suas alíquotas. E o mesmo deve acontecer na reforma do imposto de renda. Não adianta a gente se empolgar muito também com o projeto, porque a tramitação deve durar bastante tempo, né? É só lá por volta de julho ou de agosto que a gente vai ver esse projeto passando para o Senado, ou pelo menos retornando para as notícias. Mas também não pode demorar muito, porque esse projeto vai ter que ser passado, né, do Senado para o Executivo antes mesmo da aprovação da PELOA, né, que vai ser apresentada para o Legislativo lá em setembro. Isso é importante por quê? Porque para o Executivo é fundamental que a reforma do imposto de renda esteja valendo em 2026, porque é só aí que o eleitorado vai sentir os efeitos, né, de aumento da renda disponível para tornar a aprovação do Lula mais favorável dentro da eleição. Então, o plano, né, não pode ultrapassar o limite de tempo para que o projeto esteja valendo em 2026. E para isso, eles têm que estar dentro do orçamento. Então, o que importa para a gente é que essa parcela da população que vai ter a isenção de renda vai sentir ali esse aumento de renda disponível e vai, em grande parte, direcionar essa renda diretamente para o consumo, né? Seja ali compras maiores no supermercado, seja compra de eletrodomésticos, de linha branca, financiamento imobiliário, outros setores. A gente vai falar um pouco sobre isso agora. Então, pensando nos meus investimentos, o que eu tenho que levar em consideração quando eu me refiro ali à reforma do imposto de renda, né? A gente ainda não consegue ter muita ideia de quem vai pagar mais ou menos imposto, mas a gente sabe já que essa parcela que recebe hoje de 3 a 5 mil reais vai ter um aumento de renda disponível. E como eu falei, boa parte dessa renda vai para o consumo, né? Para eletroeletrônicos, a linha branca, parcelar um celular novo. Em boa parte, o que importa é que esse dinheiro vai acabar indo para o varejo. Pode ser que uma parte desse dinheiro vá para o mercado imobiliário também, né? Pode ser por meio de um financiamento. Então, com o aumento da renda disponível, né, sobra ali um dinheiro para uma parcela ou para adiantamento de parcelas já existentes. E isso pode melhorar bastante resultados ali de empresas que têm os seus empreendimentos voltados para essa faixa de renda, né?
Eu não vou listar aqui as companhias, porque eu não estou fazendo recomendação de investimento, mas eu tenho certeza que você consegue pesquisar aí quais são as companhias que miram nesse tipo de faixa de renda, né? Inclusive, essas companhias tiveram ali uma bonificação com a expansão do Minha Casa Minha Vida para justamente pessoas que recebem de 5 a 8 mil reais, né? Então, acho que vale a pena dar uma olhada nessas notícias do mês de março e acompanhar ali um pouco mais essas empresas de perto. Tenho certeza que você consegue pesquisar. E além disso, os bancos também podem ter ali um benefício, né, com essas faixas, seja pela quitação de uma carteira de crédito antiga, ou seja também pela criação de uma carteira de crédito nova, né, melhor e com uma população com maior renda. Então eu acredito que uma boa parte dessa galera aí vai fazer financiamento, seja imobiliário, seja de automóveis. Mas o importante é que isso vai afetar tanto o varejo quanto os bancos. Pô, tá pingando aqui uma renda extra todo mês. Você acha que não é uma boa ideia trocar de carro? Ah, mas Ítalo, o juro tá muito alto, não faz sentido comprar carro agora. Pois é, mas isso não importa quando a renda disponível aumenta, né? E o juro vai ter que ficar mais alto, né? Porque com o aumento do consumo, a gente vai ter aumento do preço e o aumento do preço vai causar ali a necessidade de um juro mais alto. Então o Banco Central vai ter que reagir, até porque esse choque não vai ser temporário, né? Vai ser todo mês ali um aumento da renda caindo, né? No que antes estava sendo descontado diretamente da folha, agora vai estar caindo na conta bancária. Então eu não ficaria muito surpreso se durante o mês de abril, ou mesmo nos próximos meses, enquanto a tramitação estiver acontecendo, de acordo com o noticiário, a gente visse ali uma abertura da curva de juros, um fechamento das Bs, né, por conta da antecipação de uma inflação futura. Agora, com relação à bolsa, né, mesmo que aconteça ali um choque nesses ativos seja de varejo ou de construção civil, ou mesmo dos bancos, eu não anteciparia isso para um período muito recente, até porque o custo de oportunidade que você tem de segurar um título da Selic, né, até setembro, por exemplo, ou segurar esses ativos de bolsa esperando uma valorização por conta desse aumento de consumo que vai acontecer só em 2026, não parece ser muito positivo. Então, a melhora desses títulos, né, a serem beneficiados pela reforma do imposto de renda deve ficar bem mais para frente. O risco também acaba sendo infinitamente menor de você segurar o título de Selic do que segurar a bolsa, né? Mas sei lá, né? Isso sou eu, cada um, cada um. Bom, próximo assunto que a gente vai ver esse mês. Então, indo para fora do Brasil, a gente vai ver o evento mais importante do mundo acontecendo para fechamento desse primeiro trimestre, né? Nesse dia 2, na quarta-feira, vai acontecer, ou dependendo de quando você estiver nesse vídeo, já aconteceu, o anúncio, né, do Trump com relação às tarifas, né, globais que ele está ameaçando impor desde o começo do seu mandato. A gente ainda não sabe exatamente o que vai estar dentro desse pacote de tarifas que vai ser anunciado, mas pelo que ele tem falado, vai ser um pacote global, né? Aqui deve afetar, se não todos, a maioria dos países com quem os Estados Unidos têm relações comerciais. E a gente não sabe também se o Brasil vai ser afetado, mas se ele for, existe ali um risco do Brasil ser afetado em alguns setores bastante específicos. Alguns setores vão ficar mais expostos tanto com relação à importação de coisas dos Estados Unidos, quanto para seus produtos que entram nos Estados Unidos por meio da tarifação do Trump. Isso acontece porque a relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos é um pouco delicada. Por quê? Porque apesar dos Estados Unidos serem superavitários nessa relação comercial, as tarifas que o Brasil cobra sobre os produtos importados dos Estados Unidos são, às vezes, 3 vezes maiores do que os Estados Unidos cobra dos produtos brasileiros. Ou seja, né, o Brasil não pode reclamar do protecionismo brasileiro a não ser que ele abaixe as próprias tarifas. E se isso acontecer, a gente vai ver um choque relativamente forte na balança comercial brasileira. E não só isso, né, alguns setores internos, principalmente de industriais, vão acabar sofrendo pela perda de proteção. E acho que o mais importante também é o que a gente tem visto, né? Isso se expande para fora do Brasil. Ao longo desses primeiros meses do governo Trump, o risco que esses anúncios têm trazido para a economia global tem direcionado ali um fluxo de capital para o dólar. E isso causa ali um aumento do dólar frente às outras moedas do mundo, né? Aquilo que a gente chama no mercado financeiro de DXY. Então, com o anúncio de tarifas mais restritivas para comércio global e o aumento do risco de novas restrições serem impostas, a gente tende a observar uma apreciação do dólar. Caso o Trump não volte atrás do anúncio de tarifas que ele prometeu fazer, como ele fez no passado, né? A gente já viu outros adiamentos. No entanto, o risco do Trump ficar fazendo esse adiamento do anúncio de tarifas, como a gente tem visto, pode acabar causando uma desconfiança no mercado, né? E aí os preços podem não reagir muito bem aos novos anúncios, porque simplesmente ninguém vai acreditar mais. E aí o efeito pode passar a ser contrário, coisa que o Trump não gostaria. Muito provavelmente a gente vai ver o anúncio no dia 2 e o dólar vai responder, né? E vai apreciar por quê? Tanto pela crença de que o Trump sabe o que está fazendo, e isso pode trazer resultados positivos para a moeda americana ou para a economia americana como um todo,
assim como o aumento de risco com relação às incertezas do que vai acontecer daqui para frente com a economia global, com as relações de comércio que já são existentes, pode acabar trazendo ali a sensação de risco para os investidores que acabam direcionando o capital para economias mais seguras, como é o caso dos Estados Unidos e da União Europeia. Mas nesse caso, a União Europeia está numa situação mais difícil, porque a relação comercial não está muito boa, o Trump tem feito o anúncio de tarifas contra a União Europeia e, além disso, a relação também não está muito positiva na geopolítica por conta do encerramento e da forma como está sendo encerrada a guerra na Ucrânia. Aqui na minha visão, então, tudo que não for dólar vai acabar apanhando. Então, juro brasileiro, inflação, bolsa, tudo isso daqui deve dar uma piorada caso as tarifas sejam de fato anunciadas, mas as bolsas americanas devem ter ali um choque positivo. Então, dólar, ouro, essas coisas que se aumentam em períodos de risco, né, ou de risk-off, como a gente costuma chamar, tende a se apreciar. A gente tem visto também alguns movimentos direcionados ali para o Bitcoin nesses momentos de aumento de risco, mas como o Bitcoin tem apanhado muito, eu não acho que seria uma boa ideia fazer esse tipo de relação. Então eu me atentaria mais ao dólar e ao ouro, né, que funcionariam ali como um porto seguro em meio ao aumento de risco global. Então vamos todo mundo apertar o cinto, porque se os próximos anos, né, o resto do mandato do Trump for que nem está sendo esses primeiros meses, não vai ser uma turbulência, não. Vai ser, a gente está numa montanha-russa mesmo, porque é muita emoção. Então, passando para a última notícia que eu queria trazer nesse vídeo aqui, para que você tenha em mente quando estiver fazendo os seus planejamentos, é um assunto que não deve ter um grande desenrolar nesse mês de abril. Mas o que a gente tem visto é que, tendo o Bolsonaro como réu, e provavelmente ver ele acabar sendo preso no final desse processo que está correndo no STF, a pressão para que ele ceda o seu capital político está aumentando. E em falas mais recentes parece que ele está começando a ceder. Eu já falei do processo do Bolsonaro em outros vídeos, eu recomendo que você assista a eles para ter uma compreensão melhor aqui sobre esse processo político e também entender o porquê que é importante que ele passe seu capital político para frente antes desse processo acabar. Mas fato é que existem alguns favoritos para receber esse espólio, né, do bolsonarismo. O Centrão, assim como o mercado financeiro, tem mostrado uma preferência pelo nome do Tarcísio para receber esse espólio. E a gente tem visto também que o Tarcísio tem desempenhado muito bem nas pesquisas. E isso é muito relevante se a gente levar em consideração que não teve ali um grande investimento por parte do governador de São Paulo para que ele tivesse um desempenho tão bom. Isso mostra que ele tem um grande potencial de crescer a nível nacional, né? Atualmente ele é bastante conhecido no Sudeste, talvez no Sul, mas quando a gente passa para regiões mais interioranas do Brasil, como Centro-Oeste, Norte e Nordeste, ele não é tão conhecido. E a expectativa é que, quando comece ali a campanha, né, ele já dê a largada bem à frente de outros candidatos de centro-direita. E eu vou ser bastante sincero aqui com vocês, tá? Eu não espero que o Tarcísio anuncie que está em campanha presidencial ainda nesse ano. E por quê? Porque ele simplesmente fecharia uma porta que já está aberta para ele, que é a reeleição no governo de São Paulo. Então, no máximo que a gente pode ver seria o Bolsonaro sinalizando que está disposto a ceder esse capital político para alguém que ele vai apoiar na eleição presidencial de 2026, né? Aceitando ali que ele não está elegível e simplesmente não pode concorrer. E mesmo que ele não fale quem é essa pessoa para quem ele vai ceder esse capital político, ainda assim já é um grande passo. O simples fato dele ceder esse capital político, ou estar disposto a ceder esse capital político, declarando apoio para algum outro candidato de direita ou do centro, aumenta consideravelmente a probabilidade de uma troca de poder. E o mercado financeiro tem mostrado que valoriza muito uma possibilidade de troca de poder. A gente viu, né, do ano passado para cá, que em qualquer aumento marginal do Alckmin receber ali a presidência interina, os ativos brasileiros tiveram ali impactos positivos muito relevantes, né? Seja a baixa de juros ou alta da bolsa. E essa sinalização de que o Bolsonaro não vai gastar todo o seu capital político tentando não ser preso, seria ali muito positivo para esse aumento de uma chance de uma troca de poder. E nesse caso a gente veria de novo, né, os juros e a bolsa brasileira sendo bonificados. E ainda mais se for para um candidato que tem chances muito boas de crescer para cima do PT, seja em cima do Lula ou seja em cima de qualquer outra chapa governista que venha a ser lançada. E se você tem interesse nesse assunto, mais pelo lado político do que pelo lado de impacto no mercado, eu recomendo muito que você assista ao Giro de Notícias de março, onde eu faço ali um balanço entre os problemas que o governo Lula tem enfrentado, principalmente com relação à aprovação, e os problemas que o Bolsonaro tem enfrentado com relação ao julgamento dele. No final, eu faço um balanço sobre alguns cenários que a gente pode encontrar em 2026, pensando ali bastante no impacto político de cada uma das coisas. São 3 partes, é longo, eu sei, mas eu recomendo muito e sei que vai valer a pena. Juro pra você. Então, bom, eu acho que esses daqui são os pontos que eu queria trazer, acho que são os principais impactos que a gente deve esperar agora no mês de abril. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aqui nos comentários pra mim. Eu já falei, mas eu vou repetir de novo, nada do que eu falei aqui é uma recomendação, aqui eu só quero trazer pra vocês
como eu penso nessas coisas no meu dia a dia, trabalhando, né, com isso como economista. E se você gostou, deixa um like, segue aqui o canal, deixa um comentário com elogio, crítica, qualquer coisa, isso ajuda demais. Dá também uma olhada nesses vídeos que eu tô recomendando, eu tenho certeza que vai elucidar qualquer dúvida que você pode ter sobre esses assuntos que eu venho abordando nos vídeos. Então vamos ficar por aqui, obrigado pessoal.